O editorial de hoje é uma reflexão de um poeta brilhante, Mário de Andrade. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Detesto fazer acariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas da bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Só há que caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com a excelente advogada, doutora Ana Luísa Neri. Por que o programa convidou esta excelente advogada? Porque entende tratar-se de uma profissional interessada no crescimento acentuado do setor social, participativa, cuidando de seus atos, deveres e obrigações com elevada responsabilidade, autonomia e cumprimento de finalidades. Quem é a doutora Ana Luísa Neri? Antes, eu quero cumprimentar o meu querido amigo, doutor Thomas Lau, que hoje participa, e com muito orgulho para nós, participa desta conversa. Obrigado, doutor Laércio, mais uma vez, por estar no programa Direito e Justiça em Foco e também compondo aqui a mesa com a doutora Ana Luísa Neri. O prazer é nosso e também é uma galhardia que você nos dá nesse momento, porque a sua intelectualidade é produtiva no sentido de também informar o telespectador. Mas quem é Ana Luísa Neri? Sócia do Neri Advogados, Ana Luísa Neri é graduada em Direito pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. É mestre e doutoranda pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, de São Paulo. Em 2012 foi Visiting Scholar, não sei se está certa a minha pronúncia, mas depois eu vou perguntar para ela. Convidada pela Columbia University de Nova York. É autora do livro Compromisso de Ajustamento de Conduta, em sua segunda edição, publicado pela RT em 2012, e membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP.
Também autora de diversos capítulos de livros e de artigos publicados em revistas especializadas. Atua nas áreas de contencioso civil, especializado, difusos e coletivos, constitucional, empresarial, administrativo, bancário, contratos e arbitragem. Seu currículo é extenso. Eu não vou me prolongar, porque quero que você, telespectador, tenha a oportunidade de hoje ter uma intimidade com a eloquência da capacidade intelectual desta moça. Chamo de moça porque realmente ela é. Veja só no vídeo como ela se apresenta. Como vai, doutora Ana Luísa? Muito bem, queria agradecer muito pelo convite do senhor, doutor Laércio, convite do Thomas, por estar aqui hoje. Uma alegria para mim poder estar aqui hoje com os senhores, para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Mas é um assunto bastante interessante. Assunto interessante porque o telespectador, às vezes, ele fica um pouco distante, não é, das notícias autênticas, das notícias verdadeiras, não é? E ele diz, uai, o que é ajuste de conduta? Então, eu gostaria que você já explicasse ao telespectador o que significa compromisso de ajustamento de conduta. Esse tema, ele é relacionado com direitos do consumidor e outros direitos dessa categoria. O Instituto do Compromisso de Ajustamento de Conduta, ele cuida é um acordo, na verdade, ele cuida de resolver problemas relacionados com o direito do consumidor, por exemplo, e ele é feito entre um órgão público ou privado que cuide da defesa dos consumidores e, do outro lado, existe uma parte... pode ser uma empresa, uma pessoa de direito privado. Pessoa de direito público pessoa de direito público também. E que estejam em eventual situação de descumprimento ou de alguma ameaça a algum direito dessa natureza, como o direito do consumidor. E aí, então, o que se faz é entrar em um acordo entre essas duas partes para que haja a melhor solução, que se encontre a melhor solução para resolver esse problema. É uma negociação. É uma negociação, exatamente. Uma negociação onde se chega a um denominador comum para ambas as partes, né? Isso. Tanto para aquela que, afinal de contas, está em entre parênteses, em estado inferior, como também aquela que apresenta a sua supremacia no processo. Não é? Isto é hipótese, porque as partes são iguais. Exatamente. Inclusive, isso que o senhor comentou é importantíssimo, porque é isso que faz o ajuste de conduta ser um acordo que funcione. Se as partes se colocam em situação desigual, aí não funciona muito bem. O ideal é que as partes se coloquem em situação de igualdade. Não é verdade? Exatamente. É por isso que eu coloquei dessa forma, Perfeito. Que é para que o telespectador, mais uma vez, entenda. Eu já expliquei aqui várias vezes, viu, doutora Ana, essa parte do judiciário quando se preocupa com a conciliação. Porque a conciliação é a maneira mais eloquente não é, de se chegar a um ponto de ajuste para que as partes cheguem a um ponto de acordo. Não é? E também aquela parte que você conhece muito bem, melhor do que eu, é a que antecede a judicialização, que é a mediação. Perfeito. Mas quem vai falar aqui é você, não sou eu. Não é? Você quem vai falar. Agora, para dar eficácia ao termo do Ministério Público, o Ministério Público é parte integrante desse compromisso de ajustamento de conduta? Ele pode ser integrante ou pode não ser. O Ministério Público é uma das entidades que cuida dessa defesa dos direitos do consumidor, né? Mas como o Ministério Público, tem outras entidades, né? Por exemplo, a Defensoria Pública, os estados, o município, a União Federal, associações que são entidades privadas. Então, qualquer dessas entidades pode celebrar esse acordo, que é esse contrato, que é o termo de ajustamento de conduta. No direito do trabalho, por exemplo... Também pode ser feito, claro, e aí quem cuidaria seria o Ministério Público do Trabalho, né? Mas o importante é que o Ministério Público, se ele não for parte no ajuste, pode ser que o juiz, se estiver dentro de uma ação civil pública, esse acordo, o juiz pode dar vistas, né? Pode mostrar esse acordo para o Ministério Público para saber se ele está de acordo com aqueles termos. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Certo.
Ou seja, o ajuste de conduta ele tem eficácia tão logo ele seja celebrado. Mas você acha salutar, então, esta parte extrajudicial, vamos chamar assim? Claro, né? claro. Você acha salutar? Claro, na verdade, o compromisso de ajustamento de conduta é uma das formas de resolver um problema que envolva, por exemplo, o direito do consumidor, sem precisar da atuação do juiz, sem precisar ir a juízo, né, para que resolva esse problema. Pode ser feito fora do judiciário, que é, então, o termo de ajustamento de conduta extraprocessual, né? Então, ele evita a judicialização de uma ação, o ajuizamento de uma ação. Eu vou fazer uma pergunta provocativa agora. Pois não, Posso? claro, claro. Você me permite? Claro. Mesmo? Certeza. Que bom. Olha aí, doutor Thomas, eu tenho que fazer uma pergunta provocativa, porque é uma pergunta que possivelmente o telespectador está fazendo lá na sua casa, assistindo o programa. Você acredita mesmo na defesa do consumidor? Claro. Olha, não é provocativo? É provocativo, é verdade. Mas sim, o Brasil tem um diploma legal, um código que se chama Código de Defesa do Consumidor, que é altamente, funciona muito bem, né? Ele tem normas que protegem muito bem o consumidor e são muito efetivas, né? Então, isso faz com que o nosso consumidor ele seja assim bem, tenha seus direitos muito bem impostos na nossa sociedade e se forem bem defendidos, ele é um consumidor que vai ter a sua proteção devida. Quer dizer que a proteção existe mesmo? Existe sim. Eu fiz essa pergunta, lógico, disse já qual era o meu propósito, mas muitas pessoas conversam com a gente e se queixam desta parte. Por exemplo, você vai você compra um celular. Tá? Compra um celular. Esses novos agora, todos sofisticados. Tal. Então, vai lá na empresa, não vou aqui citar o nome de empresas, mas hipoteticamente, você vai numa empresa, você compra um aparelho. Aí você está contente, satisfeito, você começa a digitar lá, porque agora é a digitação, não é? Você vê todo mundo digitando, não é isso? E, de repente, o aparelho para. Não tem mais condições de você sequer dar acessar. Aí você vai lá, você retorna no local onde você comprou, porque faz 15 dias que você comprou. E, de repente, eles dizem o seguinte: olha, você tem que deixar o aparelho aqui e só retorna. E eu vou te dar 30 dias para você depois vir buscar, porque vamos verificar qual é o defeito. Isso é certo mesmo? Na verdade, o senhor está relatando um problema com o aparelho, né? Então, um defeito é um caso. Então, nesse exemplo, há um bem vendido que apresenta um defeito, né? O Código de Defesa do Consumidor traz algumas regras a respeito desse tema. O consumidor teria, então, 7 dias. 7 dias. Para ir reclamar do vício, né? Que está oculto, por exemplo, no aparelho. Mas a questão maior, eu acho que você perguntou sobre a efetividade do Código de Defesa do Consumidor. A questão maior é saber se a gente cumpre a lei, né? Porque, às vezes, o que seria ideal? Que as partes conversassem e chegassem a um acordo. É óbvio que o consumidor não quer ter um aparelho que comprou e que apresente defeito. É óbvio. Então, a outra parte, que é a empresa que vendeu esse aparelho, deveria dar ouvidos e conversar para que as partes pudessem resolver, sem precisar ajuizar a ação, né? Então, seria uma conciliação entre elas. Elas se conciliariam, fariam uma negociação para entrar em um acordo sem precisar ir a juízo. Mas não é sempre que elas entram em acordo. E aí começa a nossa cultura de judicialização das demandas, né? Então, a gente reclama muito para o juiz o que está acontecendo na nossa sociedade, porque a gente não consegue se resolver. Isso é um problema. Então, aí, nesse ponto, pode-se até pensar que o Código de Defesa do Consumidor não está sendo efetivo, mas não é um problema muito de lei. Eu vejo que é mais um problema de cultura nossa, do brasileiro, né? Uhum. Que, em vez de conversar, resolve levar para o juiz decidir a causa dele, né? Mas você sabe de uma coisa que é muito difícil conversar com essas empresas que mais elas se apresentam como gananciosas. Porque você foi lá de boa fé comprar um aparelho e o aparelho apresenta um defeito. Na minha visão,
a obrigatoriedade da empresa é trocar aquele aparelho não prevalecendo 7 dias, já que que está dentro dos 30 dias que eles pedem para trocar. Não é? Então, eu penso dessa forma. Agora, e outra coisa, né, Dr. Laércio, o aborrecimento do consumidor que vai ligar para a empresa e te deixa na linha para poder te atender. Então, esse é um outro... São muitas as ilegalidades, né, cometidas. E eu vejo que, de fato, há da parte da empresa algumas posturas que se escoram, né, que se respaldam nessa força, essa fortaleza que a empresa tem, econômica, inclusive, e às vezes os consumidores podem ficar ao revés disso, né? Então, as empresas precisam, sim, dar atenção para esse lado. Por outro lado, os consumidores também precisam reclamar os seus direitos dentro da limitação que é possível, né? Não pode querer mais do que aquilo que seja de seu, assim, de direito. Mas, então, as duas partes é que precisam cumprir a lei e conversar, né? E é isso que a gente vê menos, né? Muito bem, doutor Thomas. Tem uma pergunta. Você quer fazer uma perguntinha? O telespectador provavelmente deve saber que o Código do Consumidor de 1990, a pergunta é se esse diploma legal ele está atualizado para os dias de hoje ou não, se precisa de uma reforma na lei para atender as necessidades da sociedade brasileira. Eu vejo o Código do Consumidor como um diploma atualizadíssimo. É um diploma legal, uma lei que é muito moderna, muito embora ela tenha sido feita em 1990, entrou em vigor no ano seguinte, né? A gente tem aí alguns anos de Código de Defesa do Consumidor, mas é uma lei moderna e é uma lei atual. É uma lei genérica, ela contém dispositivos abrangentes que cuidam da defesa do consumidor de modo adequado. Mas movimentos legislativos existem, inclusive para aperfeiçoar alguns textos legais, que eventualmente podem estar desatualizados, né? E essa é a ideia, que aperfeiçoem, né, os diplomas legais já existentes. Nem sempre as mudanças legislativas elas conseguem aperfeiçoar o texto legal, né? Porque às vezes há uma questão de mudança por si só e não uma vontade de buscar mesmo a efetividade daquela lei e tudo. Então, agora a gente tem 4 projetos de lei que visam aperfeiçoar o Código de Defesa do Consumidor. Mas alguns deles me parecem desnecessários, porque já há, por exemplo, 2 deles tratam de algumas proteção a 2 tipos de contrato específicos, né? Um projeto de lei trata do contrato de crédito e o outro projeto de lei cuida do contrato no comércio eletrônico. Mas eu penso que o Código de Defesa do Consumidor ele tem um capítulo que cuida dos contratos, né, em geral, celebrados pelo consumidor. Então, seja eletrônico, seja um contrato de compra e venda de apartamento, um contrato de compra e venda de sapato, qualquer que seja o setor da economia, já está cuidado, já está abarcado lá no Código de Defesa do Consumidor. Não precisaria de uma lei específica para cuidar, de um artigo específico para cuidar disso. Então, com a inserção vamos dizer que esses projetos sejam aprovados, né? Então, venha mesmo a ser regulado o comércio eletrônico e o contrato de crédito, especificamente, no Código de Defesa do Consumidor. Talvez a gente comece a regular cada um dos contratos de cada setor e comece a ficar um código não tão genérico que seria a proposta dele. E isso pode vir a prejudicar um sistema que já funciona bem. Então funciona bem. Funciona bem o Código de Defesa do Consumidor. O que precisa é uma mudança de postura das pessoas, né? Dos empresários, das empresas, né? Nesse sentido que nós já conversamos. Você disse, eu concordo plenamente com o senhor, que há necessidade de uma mudança de postura das partes, né? Tanto da parte do comprador, como também do vendedor. Vamos colocar dessa forma para que o telespectador possa entender melhor. Eu acredito, viu, doutora Ana Luísa, com todo respeito, àqueles que não pensam dessa forma, eu acredito que há uma exacerbação, no tratamento do vendedor em relação ao comprador. E entre aspas, uma arrogância no sentido de não cooperar com esta
conciliação, vamos dizer, vamos chamar de prematura, não é? No início da conversação. Eu tenho tido essa experiência, não é? Porque são coisas que acontecem com todos nós. No nosso dia a dia. Não é? Com todos nós. Então, eu tenho visto certos, vamos chamar de vendedores, para não colocar de uma outra forma, não atenderem o consumidor da forma que merece. Não sei, o que você acha? Muitas vezes a gente vê, né, esse tipo de conduta mesmo. Nós que somos consumidores também, né? Também, né? Nós estamos nessa posição mais frágil, né? Porque na teoria eu acho que você está correta e eu quero andar de braços dados com a sua colocação, viu? Porque está corretíssimo. Mas na prática é um pouco diferente. É por isso que a gente tem entidades que têm poder para defesa do consumidor, seja em juízo, né? Então na presença do juiz ou fora dele, ou fora do juízo, que essas entidades então podem defender o consumidor. Então, por exemplo, houve algum contratempo, o consumidor se sentiu lesado em algum particular, ele deve procurar o PROCON, que é uma entidade geralmente estadual, pública, então, que cuida da defesa do consumidor, que pode promover a conciliação da empresa com o consumidor que se sentiu desrespeitado. E entre outras entidades, então tem, por exemplo, a Defensoria Pública, que é uma instituição respeitadíssima, que trabalha muito bem, que advoga para as pessoas que não podem pagar advogados, claro, né? Claro. A Defensoria Pública tem feito um trabalho maravilhoso, de grande estofo mesmo doutrinário e de grande, de boa defesa mesmo, né, em juízo. E essa entidade também pode buscar ajudar o consumidor caso haja alguma dessas dificuldades. Há também um próprio Ministério Público, então o Ministério Público tem um canal de conversa com o consumidor pode procurar fazer a sua reclamação para algum promotor de justiça, que também é uma entidade pública que está aí também para a defesa do consumidor, né? Então tem várias formas de pedir ajuda caso se encontre o consumidor nessa situação de fragilidade. Claro. Existe a seu favor, vamos lembrar disso, sempre o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito boa em seu favor, né? Claro, mas eu entendi bem a sua proposta, Dr. Thompson. A proposta dela é excelente. Ela está informando ao telespectador para que ele insista nesta conciliação do momento, ou seja, quando ele vai reclamar. Não é isso? É isso, que ele insista nessa parte. Eu acho que você está com toda a razão. Isto mesmo. Você tem que defender os seus direitos naquele momento. Agora, quando há a tal, como eu mencionei, a arrogância e o desinteresse de atender naquele momento, tendo os 7 dias, vamos chamar assim, como uma regra de defesa do vendedor, vamos chamar assim, aí fica difícil. Bem, doutora Ana Luísa, eu vou agora chamar... Olha, estou gostando demais, hein? Tá ótimo, parabéns, viu? Nós estamos aprendendo muito com você hoje, viu? Eu vou chamar num pequeno intervalo e depois, então, nós vamos retornar para continuarmos com esta agradabilíssima conversa. Tá. Se aguarde, logo, logo retornaremos. Caro telespectador, retornamos e vamos dar continuidade a este excelente programa. É um excelente momento que eu estou vivendo e tenho certeza que você também vive esse excelente momento. Conversando aqui com esta nobre advogada, a doutora Ana Luísa Neri, e com o doutor Thomas Lau. É um grande momento esse. Doutora Ana Luísa, nós sabemos que o judiciário aplica as leis, que são elaboradas e feitas pelo legislativo. Nós não podemos sair, não é, do crivo da lei que vem do legislativo. Então, o judiciário aplica a lei. E eu gostaria que você, por gentileza, me explicasse, porque são poucos países do mundo
não é, com tantas leis como o Brasil. Você pensa que realmente é necessária a produção de muitas leis? O Brasil faz muitas leis mesmo. Eu penso que o Brasil tem uma cultura, como nós já falamos, inclusive, de ser muito demandista. Nós ajuizamos muitas ações. Talvez de forma até cômica, porque nós não cumpramos as leis. Claro. Né? Então, nós vamos discutir quem que tem razão no judiciário, né? E ajuizamos ações. Na verdade, eu não penso que o problema seja a lei em si. Acho que o problema nosso, acho que não sei se lei vai resolver o nosso problema, fazer mais leis. Acho que o problema nosso é uma questão de estrutura mesmo. Além da nossa cultura de ser um país que demanda demais, né, que vai a juízo reclamar muito das suas questões, eu acho que o nosso problema é a falta de estrutura. E a nossa estrutura é pouca mesmo, é pequena. Nosso Estado não está aparelhado para cuidar de tantas demandas judiciais como as que temos. Então, eu estava lendo recentemente sobre os nossos números, né? São muitas ações ajuizadas e há também poucos juízes para cuidar de tantas demandas que foram propostas pelas pessoas, né? Então, o número é assustador. Então, por exemplo, nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil. São 17 mil juízes só. Quer dizer que você colocou dessa forma, e o telespectador já deve estar consciente, não é? E eu vou agora te dar uma informação que você também já sabe qual é. Nós temos 100 milhões de processos rodando pelo Brasil inteiro. Como é que fica? Então, você imagina 200 milhões de pessoas moram no Brasil, 100 milhões de ações são ajuizadas e nós temos 17 mil juízes para apreciar todas essas ações. Realmente é um número muito assustador, é enorme. E esse é um problema nosso, né? É um problema da nossa estrutura, né, do Brasil. Então, é uma questão de gestão pública, né? Como fazer para que tenha mais pessoas para julgar as nossas causas. Acho que esse é o nosso problema. E não tanto criar leis para diminuir recursos, como é um dos projetos, né, incertos lá dos projetos de lei que estão correndo no Congresso Nacional, que é a mudança do Código de Processo Civil. Há uma limitação de recursos para a gente interpor nos nossos processos. Talvez não seja por aí. Talvez o mais importante seja uma reeducação nossa e uma reestruturação do nosso Poder Judiciário, né? Agora, falta verba para isso. Reestruturação, você quer dizer no sentido de aparelhar melhor o Poder Judiciário. Exato. Dos estados, o estado de São Paulo principalmente. Perfeito, quer dizer, abrir mais vagas para juízes, por exemplo. Mas isso precisa de dinheiro, né? O Estado precisa pagar esses juízes. Nós temos 2.400 juízes em São Paulo, primeiro e segundo grau. Quer dizer, é muito pouco, né? Eu acho que é muito pouco. Agora, para abrir mais vagas para concursos de juízes e para que haja mais pessoas para apreciar as nossas causas, é preciso de dinheiro. E o poder público talvez não seja a prioridade, né, do poder público. Tem isso também, né? Também tem uma pergunta. Como é que está essa questão do dia da conciliação? Tem dado sucesso? Tem funcionado aqui em São Paulo o dia da conciliação? Tem funcionado sim, porque há sempre na estatística diz que chega-se a um número de 57% a 60% de casos resolvidos. Uhum. Isso é importante. Claro. Isso é muito importante. É um movimento sem a necessidade de outros recursos, né? Porque você já resolve o problema, não é, sem o prosseguimento da ação, normalmente após a judicialização. É claro. Não é? Agora, eu insisto, eu acho que nós temos que tomar um ponto de partida, não é, a mediação. A mediação ela é a melhor negociação, porque aí você não tem o problema da judicialização, como você diz, ingressar no judiciário e aquela luta, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que a mediação é uma proposta e deve ser desenvolvida de uma forma mais célere. Uhum. Né? Exato, o senhor falou muito bem. A celeridade, nós não temos celeridade processual, que inclusive é um dos princípios constitucionais, né, garantidos lá na Constituição.
Então, como vai fazer? Além de não ter gente para apreciar os nossos problemas lá no judiciário, demora demais. Então, a parte ela fica sem poder resolver o problema dela, em tempo hábil. Né? Quer dizer, reclama, por exemplo, de uma cirurgia que o plano de saúde não cobrou, não conseguiu autorizar. Se ela ficar esperando a resposta do plano de saúde, ou ficar esperando, de repente, sair uma liminar, às vezes sai rápido a liminar, mas a gente fica sempre esperando, naquela expectativa, ansiosos, né? E aí a gente não consegue programar a nossa vida, né? Fica claro. difícil. Você sabe que eu tenho dito aqui, o Dr. Thomas também já participou de muitas conversas aqui nesse sentido. O problema do judiciário está na independência financeira. O fato de que o presidente do tribunal, todo o mês, tem que ir ao governador, ao executivo, com o pires na mão e pedir dinheiro, isso incomoda e torna o judiciário fraco. Eu acho que os governadores devem se sensibilizar, né, e ajudarem o Poder Judiciário a tomar o rumo, o caminho da independência financeira. É isso como tem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está numa situação maravilhosa. Né? Mas, como eu peguei um livro, para dar um exemplo, eu queria falar do seu livro. Ana Luísa de Andrade Neri, Compromisso de Ajustamento de Conduta. Então, eu quero apresentar para você, caro telespectador, esse livro maravilhoso. Eu já li algumas páginas, não li todas, mas pelo que eu li, é sensacional. Você vai entender muito bem o que significa esse compromisso de ajustamento de conduta, e específico para a conversa que nós estamos tendo sobre conciliação. Diz aqui, no pós-fácil de Geisa de Assis Rodrigues, é com imensa alegria que saúdo a nova edição do livro da talentosa Ana Luísa de Andrade Neri, sobre o compromisso de ajustamento de conduta. Fico feliz que a obra tenha despertado tamanho interesse da comunidade jurídica, fazendo jus ao empenho e à seriedade com que a autora tratou do tema em sua dissertação de mestrado. A autora também se dedicou com afinco à explanação dos efeitos do TAC, em relação a terceiros e a necessidade de compreensão de sua abrangência com o objeto do próprio compromisso. Além disso, foram adicionados novos exemplos de TAC para ilustrar as suas teses e conceitos teóricos. O trabalho de Ana Luísa é de extrema utilidade para todos os profissionais do direito que lidam com a tutela dos direitos transindividuais, sejam a partir da perspectiva dos órgãos públicos legitimados, sejam sob a ética dos particulares. Como entusiasta do Instituto e sensível à construção de um importante debate sobre esta importante categoria jurídica, recomendo a todos a leitura da obra. Eu também recomendo a leitura desta magnífica obra, desta moça que hoje está aqui. Eu chamo de moça, porque é moça, olha aí. E é uma grande satisfação nossa dizer ao povo brasileiro a capacidade intelectual que você ostenta, Ana Luísa. Isso é muito importante. Isso serve de incentivo a muitos profissionais do direito e àqueles que pretendem galgar postos ou da advocacia para a magistratura ou da advocacia para o Ministério Público. Então, eu quero parabenizá-lo por esta obra. Tá bom? O que você acha, doutor? É exatamente isso. Acho que o conceito é passar para as novas gerações, né, doutor Laércio? Essa experiência. Então, eu acho que isso é fundamental. Profissionais como ela que despontam assim de uma forma magnífica, já contribuindo, né? Contribuindo para a efetivação e o cerceamento como você diz, da fragilidade, entre aspas, do judiciário. Olha aí, atenção, gente. Coloquei da forma como você acha que deve ser colocado? Perfeito. Adentrando um pouco já no livro, doutora Ana, eu queria saber quais são os exemplos desse termo de ajustamento de conduta, porque você explicou o conceito, mas para o telespectador entender também os exemplos que tem.
Quais seriam os exemplos que você já atuou, já vivenciou? Nós trabalhamos em alguns termos de ajustamento de conduta, né, lá no nosso escritório de advocacia, outros sobre os quais eu comentei lá no livro, e outros termos de ajustamento de conduta em que eu não trabalhei também, eu também comentei, dada a sua relevância e tudo mais, né? Que eu posso comentar, um deles bem interessante, foi com uma montadora de veículos, nós advogamos para uma delas, e houve um trabalho maravilhoso feito pelo Ministério Público lá do Paraná. Um promotor chamou todas as montadoras que fazem carros, né, que são vendidos aqui no Brasil, muitas montadoras mesmo, e resolveu conversar com elas sobre propaganda. A propaganda de venda de veículos. Cada uma tinha um jeito, muitos consumidores se sentiam enganados com algumas publicidades, porque iam até a loja, mas eu pensei que custava R$300 a parcela, não é sempre R$300, como que funciona? Mas tem que dar uma entrada? Mas eu não sabia que tinha que dar uma entrada. Então, houve muitas reclamações dos consumidores nesse sentido, e o promotor lá do Paraná falou, olha montadoras, eu acho que a gente precisa fazer um jeito aqui de regulamentar a propaganda, porque está tendo muito problema, muita reclamação, muita gente está vindo aqui no PROCON, está vindo aqui no Ministério Público fazer reclamação de que não conseguiu comprar o carro com o dinheiro que tinha poupado, que tinha se programado para pagar, né? E aí, o que ele propôs? Depois de muitas conversas, foram 1 ano de reuniões. Durante 1 ano, as empresas todas se reuniram com esse promotor, né, com a equipe lá da Promotoria do Paraná, para conversar quais seriam os termos bons, adequados para fazer a publicidade. Então, eles regularam, nós, né, regulamos temas como o tamanho da letra da publicidade. Isso é importantíssimo. 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 A forma de parcelamento, a forma de chamada na televisão, a forma de chamada no rádio, no jornal impresso. Então, de toda forma, para aclarar a informação, né, para o consumidor. Então, isso ficou muito bom. Esse trabalho conjunto, feito a tantas mãos, né, foi ótimo, porque regulou de uma forma nacional uma prática que é feita realmente no Brasil todo por tantas empresas diferentes, mas que causavam os mesmos problemas. Claro. Então, fizeram um acordo em várias cláusulas para estabelecer justamente quais seriam essas formas de proceder que todas deveriam respeitar. Isso vem tendo obviamente as empresas têm cumprido esse termo de ajustamento de conduta, e tem tido uma melhora excepcional, e o número de reclamações diminuiu consideravelmente, para não dizer que é zero, né? Então, foi um trabalho muito bem feito. Fiquei muito feliz com o resultado desse trabalho. Eu também fico muito feliz, Dr. Thomas, pelo seguinte fato. Todos nós assistimos televisão. Lógico, é um momento de lazer que nós, que pertencemos à sociedade, temos, não é, em nosso lar. Vamos descansar depois de um jantar ou coisa parecida, um lanche, a gente vai, senta-se no sofá, à frente de uma televisão, e vamos desfrutar alguns bons programas. Eu garanto que esse é um bom programa, viu? Então, de repente vem a publicidade. Meu Deus. É uma avalanche de propaganda de veículos. Eu não sei onde é que eles vão buscar tanto dinheiro para sustentar esta publicidade. Mas é uma avalanche de todas as marcas. Eu até comentei em casa, meu Deus do céu, todo o comercial, fala de automóveis, eles devem ganhar muito dinheiro, não é? Porque é impressionante. Eu não sei o que você acha desse tipo desta avalanche. Não sei se vocês discutiram isso. A gente discutiu muito a vinda das empresas para o nosso mercado consumidor. O brasileiro compra carro, né? Compra carro. O brasileiro gosta muito de comprar carro, o brasileiro troca de carro muito. Não que seja bom ou ruim, mas o fato é que as empresas montadoras de veículos têm vendido bastante. Incentivam, né? Incentivam também. E tem incentivo do governo também, né? Então culminou realmente nesse mercado muito, muito propício para investimento das montadoras. Por isso acho que é promissor também para os investidores, né? Por isso tantas propagandas, acho que é o que justifica. Inclusive, eu quero aproveitar esse programa para fazer uma crítica, né? Você vê tanto carro 1.0 aqui no Brasil.
1.0 você não encontra na Europa, nos Estados Unidos. Na Europa você encontra na Itália, há muito tempo, mas em toda a Europa e nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, vamos dizer, que faz parte da Europa, na Austrália, poucos carros 1.0. A gente tem a impressão, viu, doutora Ana Luísa, doutor Thomas, que como nós pertencemos a um país do terceiro mundo, e isso é verdade, nós não podemos deixar de lado, não é? Como nós pertencemos a um país de terceiro mundo, eles vêm aqui e jogam para nós esse 1.0. 1.0 não vale nada, gente. É o pior carro que existe no mercado. Não sei. Essa é a minha visão. A minha visão é, eu jamais compraria um carro 1.0. Mas eles colocam como, entre aspas, o mais barato, e não é não. Só o governo leva 50%, né? A gente paga muito imposto no Brasil. Não é verdade? Esse é um outro problema, né? Não é? Então essa é eu aproveitei agora essa deixa que eles me deram para poder dar um segundo, não é? Ou 3 segundos da minha exasperação no tocante ao veículo 1.0. Muito bem, vamos conversar mais. Tem uma outra questão também, doutora Ana, em relação ao termo de ajustamento de conduta. O que você vê agora, o que são as outras formas que o brasileiro pode se utilizar ou usar para que aquele seu direito seja reconhecido? É o judiciário? O judiciário não é a única forma, né? Existem formas alternativas ao judiciário para resolução de conflitos. Uma delas é o termo de ajustamento de conduta. Certo. Você pode fazer esse acordo sem precisar do juiz e resolver o seu problema. Existem outras formas, como o doutor Laércio já falou no programa, a mediação. A mediação é uma forma de resolução de conflitos em que há uma terceira pessoa para mediar os interesses das partes e fazer com que as partes possam conversar e alcançar a solução para os seus problemas, né? Há também a arbitragem, que é uma outra forma de solução de conflitos, muito utilizada, um pouco mais cara do que a mediação. E a arbitragem já é uma forma de solução de conflitos em que há uma sentença arbitral. Os árbitros são como se fossem juízes. E tanto a arbitragem como a mediação, elas são feitas em algumas instituições, em algumas câmaras específicas, né? A conciliação é uma outra forma de alternativa de solução de conflitos, que pode ser feita em qualquer localidade. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, pelo juiz, né? Dentro da ação, mas pode ser feita também em outra localidade que não dentro do juízo, né? Lá em Itanhaém, o judiciário procede da seguinte forma. Instala-se a sessão, uma audiência, mas antes da audiência, o processo não foi distribuído ainda. Então se faz uma mediação, quer dizer, antes do processo, antes da judicialização. Isso está sendo um sucesso. Nós tivemos tido grandes resultados excelentes nesse particular. Bem, doutora Ana Luísa, a conversa está tão boa que eu, às vezes, eu nem olho para o relógio, nem olho para o tempo. Não é? Eu estou terminando o programa. E agora? Que pena, né? Está tão bom, não é? Eu queria que você, por gentileza, doutora, apresentasse as suas considerações finais. Claro. Eu queria dizer que foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês, com os senhores, e fazer parte do programa, conversar um pouquinho com o telespectador sobre esse tema, né, que é o direito do consumidor. Todos nós somos consumidores, todos nós nos interessamos de uma forma ou outra, né, por esse assunto. E eu queria dizer que por mais que a gente tenha um judiciário tão lento, com tantas dificuldades, a gente não pode perder a fé de que nossos problemas vão ser resolvidos pelo juiz, né? Ou por outras formas alternativas de solução de conflitos, como a arbitragem, a mediação, mas que a gente possa, sim, em busca dos nossos direitos, porque é isso que nos assegura também nossa segurança, nos assegura essa paz. Nós precisamos ter paz também nos nossos conflitos, né? E queria dizer que foi uma grande alegria mesmo estar aqui com os senhores. Espero que a gente possa
se reencontrar em alguma outra ocasião. Que bom. Mas eu quero que você retorne aqui, sim. E eu posso colocar no rodapé da imagem o seu site? Claro, claro. Tá? Porque às vezes o telespectador tem interesse em fazer alguma pergunta que não foi conversada Perfeito. aqui. Aí então ele entra no seu site e já se comunica. Claro, tá bom? perfeitamente. Então eu vou colocar no rodapé da imagem. Tá ótimo. Tá bom? Bem, doutora Ana Luísa Neri, eu quero que você, primeiramente, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Direito e Justiça em Foco. Você contribuiu bastante para a informação precisa à sociedade, que isso é importante. Quero agradecer também a presença do nosso querido amigo e doutor Thomas Lau, por ter também abrilhantado esta conversa. Para nós é muito importante também. E dizer o seguinte: telespectador, a vida é um pouco tumultuada. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, não? Mas eu quero deixar bem claro que nós não temos a solução para resolver esses problemas dos dias difíceis, mas pelo menos nós tentamos dar à sociedade um alento, trazendo para você informações como a da doutora Ana Luísa Neri, e contando sempre com a observação do nosso querido amigo, como disse, doutor Thomas Lau. Com os meus agradecimentos, agora quero fazer uma cadeia de união. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu